Olá! O Porto e Negócios de hoje coloca em foco o futuro da movimentação de contêineres no principal porto da América Latina. Com um plano de expansão bilionário em curso, a Brasil Terminal Portuário vive um momento decisivo de modernização e aumento de capacidade. Para entender como esses investimentos de quase 2 bilhões de reais impactam a logística nacional, recebemos hoje o CEO da BTP, Cláudio Oliveira. Também está comigo o diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Cláudio, seja bem-vindo ao Porto e Negócios. Obrigado, Nathalie. Sempre um prazer estar aqui com vocês para discutirmos os assuntos mais importantes desse nosso mundo portuário que é tão importante e dinâmico, né? Dinâmico. Essa eu acho que é uma palavra que define muito bem o universo portuário e por isso que as discussões são sempre salutares, né? Porque existem temas que, apesar de recorrentes, enquanto não tem saída, precisam continuar a serem discutidos, né, Técio? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Nathalie. Agradeço o Cláudio ter aceito o nosso convite. Exato, o mundo do container é dinâmico, até porque é um modal de carga que atende todas as cargas. Exatamente. Da commodity agrícola ao eletrônico, do alimento ao produto acabado, enfim, todas as cargas, todas as cadeias de valor, de alguma forma, se encontram no container. Como disse uma campanha da Abtra, o Brasil passa pelos portos e a gente precisa falar sempre dos gargalos que já deveriam ter sido resolvidos. Cláudio, para começar o nosso bate-papo, queria saber qual que é a projeção de crescimento em volume para 2026 em comparação com o ano passado. Bom, o ano passado nós movimentamos 1.950.000 TEUs, que é equivalente ao container de 20 pés. Nós previmos e continuamos acreditando um crescimento de 7% para esse ano, então chegaremos a 2.100.000 TEUs movimentados, acreditando muito na continuidade do crescimento das commodities, que é muito importante para o setor, e também na importação. Eu acho que tem novos investimentos, novas marcas de veículos chegando ao Brasil. O setor automotivo é muito importante para o porto e para os nossos negócios. Então a gente está muito otimista, claro. Temos algumas questões fora do nosso controle, como essa guerra agora com o Irã, que até o momento não está trazendo um impacto muito grande, mas, por outro lado, nos custos sim, pelo aumento do diesel, e a gente não vê uma solução a curto prazo. Então aí vai ter que achar um equilíbrio aí para se manter competitivo e seguir em frente. Técio, esses conflitos geopolíticos, eles têm se intensificado ao longo dos anos. A gente começou com uma guerra lá atrás, que se estende até hoje. Depois a gente teve outros conflitos e agora esse dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, que apesar de Donald Trump, vez ou outra, dizer que está chegando aí a um acordo para um cessar-fogo, a gente não vê efetivamente uma sinalização de paz. Para os portos brasileiros, especialmente quando falamos do fechamento do Estreito de Hormuz, é um problema ou é uma oportunidade? Não, esse problema do Estreito de Hormuz está muito centrado na questão do óleo, né? Já falou aqui em outros programas, né? 25% da produção mundial. Da produção mundial passa por ali. Apesar de não vir para o Ocidente, né? O mercado consumidor praticamente está na Ásia, nós estamos falando de Índia, China, Japão, Coreia do Sul. Mas o simples fato de alguém estar precisando de diesel pressiona os preços brasileiros, né? Então, e o Brasil importa 30% de diesel, tá? Então, o Cláudio colocou bem aqui, isso vai pressionar o custo do transporte, ou seja, o custo logístico global para operar um container em Santos vai ser mais caro, né? Mas o que eu chamo a atenção é o transporte em si do container. Para quem opera na linha Ocidente-Oriente, eu estou falando US, Mediterrâneo, Ásia, vai sofrer porque não é só o Estreito de Hormuz. Sim. O Iêmen está ameaçando fechar o estreito. Então você vai ter um colapso ali na passagem do Mar Vermelho pelo canal de Suez, pela limitação do outro estreito, fazendo com que as rotas, obviamente, passem por baixo da África para acessar a Ásia. O Santos já está num paralelo em que as linhas asiáticas elas vão, obviamente, passar por baixo da África, quando você tem linhas diretas, obviamente,
E obrigatoriamente você vai usar a linha mediterrânea para algum transbordo para a Ásia. Eu acredito que vai ter uma reconfiguração aqui de volumes em algumas linhas asiáticas, ou seja, vai intensificar esses volumes nas linhas asiáticas que tocam a costa sul-americana. US não vai mudar muito, até porque a gente também não tem tantos volumes assim como os Estados Unidos, né? Então, em linhas gerais, eu não acredito que as rotas que toquem os portos em Santos e na costa brasileira sofram tanto impacto. Óbvio que quando você mexe num navio que faz outras rotas e às vezes esse mesmo navio é usado nos serviços aqui, possa ter uma interferência indireta, né? Então, assim, o que precisa monitorar é esse movimento. Exato. É esse movimento. Então, vai chacoalhar a logística internacional, eventualmente, assim, pensando numa catástrofe, você tirar navios da rota sul-americana para suprir esse aumento de dias entre Europa, Estados Unidos e Ásia, por ter uma rota mais longa, possa interferir, de fato, na nossa... na chegada aqui. Não, eventualmente, se eu tiro um navio da rota aqui... Você desequilibra... Eu tiro uma viagem, 2 viagens ao longo do ano, né? Eu tiro o serviço, né? E no final isso pode interferir em preço. Não está sendo sentido agora, né? Mas pode vir a acontecer se esse cenário não se resolver logo, né? Cláudio, você bem colocou que a expectativa é de crescimento de 7%. A gente sabe que o porto como um todo está sofrendo de um esgotamento de capacidade. Como que a BTP, dentro das obras de volume bilionário que a gente anunciou na abertura, está equilibrando para que esse crescimento seja efetivo e, mais do que isso, para que o cliente que escolha a BTP tenha satisfação no serviço entregue? Bom, não é fácil essa equação, porque a gente já está realmente colapsando em contêineres no Porto de Santos. Dados da autoridade portuária mostram que a capacidade total é de 6,1 milhões de TEUs e o ano passado nós movimentamos 5,9. Os terminais estão se empenhando muito em trazer alguma solução paliativa para isso. Isso é um trabalho mais eficiente, trazer maior eficiência, na verdade, na operação, para você diminuir o tempo que o contêiner fica dentro do terminal. Então você tem um planejamento totalmente diferente do que seria o normal, para reduzir esse tempo e você ter um fluxo maior. Fora isso, como parte já do nosso investimento e poder ampliar a nossa capacidade, nós transferimos, por exemplo, o nosso pessoal administrativo para um edifício no centro, para podermos aí, dentro desse planejamento, demolir o prédio atual para dar espaço a mais contêineres, né? A aquisição dos novos equipamentos, os equipamentos que trabalham no pátio, que são os RTGs, os guindastes sobre roda, eles hoje vão vir com uma altura a mais. Então a gente vai crescer em todo o pátio um contêiner de alto. Então tudo isso para ir enfrentando essa situação, mas que isso vai ser por alguns anos, né? Não vamos aguentar, se você vê o crescimento com que a gente tem de capacidade e a possibilidade de incremento dessa capacidade em curto prazo, não vai aguentar. Técio, e aí a gente, claro, esbarra na questão do TECOM 10, né? A gente sabe que esse é um problema que já deveria ter sido endereçado e solucionado. Houve uma sinalização recente do governo de flexibilizar, de fato, com a justificativa de que o que a ANTAQ fez não foi uma decisão, mas foi uma recomendação, e aí abriria para a participação de mais players. Como você, enquanto especialista portuário, analisa esse novo movimento e se você tem expectativas de que esse leilão aconteça até o fim do ano, lembrando que a gente está num ano de eleições majoritárias? O fato de ter leilão no ano de eleição, acho que não é o grande ponto. Acho que o grande ponto é, de fato, o modelo sair adequado para garantir a competição, né? E, de fato, a recomendação do TCU ela foi retrógrada, né? O que acontece no mundo inteiro. Nathalie, eu vou ver se a gente coloca aqui na edição desse programa as imagens do Porto de Long Beach. No Porto de Long Beach você tem um terminal todinho amarelo da TIL, um terminal todinho verde da Evergreen, um todinho rosa da One, ou seja, cada armador tem o seu terminal, né? E lá é assim que funciona. Então, a primeira mensagem que a gente traz é: um armador
né, ter o seu próprio terminal não é crime. Pelo contrário, é sinônimo de eficiência. O que precisa garantir é que haja uma pluralidade de terminais dentro do ambiente portuário, com armadores distintos, Sim. competindo e garantindo entrega para o cliente, possibilidade de rota, preço e qualidade de serviço, né? Eu acho que essa deveria ser a real briga e a real proposição do poder concedente, né? De quem administra o porto. Se a gente fosse nessa linha, a gente ganharia mais tempo e com certeza o Tecondé já estaria em construção, né? Mas infelizmente a gente não caminhou por essa via. E a gente pensando que saia o leilão até o final desse ano, a gente está falando aí de pelo menos 2, 3 anos de construção? Não, você pode colocar aí entre licença ambiental, projeto, encomenda dos equipamentos. Sim. Né? E não são poucos. Sim. Né? E essas encomendas vão disputar com outros portos do mundo afora. Então, a minha estimativa é que esse terminal vai estar em operação, batido o martelo na B3, você pode colocar de 5 a 6 anos. Né? Enquanto isso, os terminais que aqui estão fazem a sua lição de casa para tentar entregar, trabalhando no limite, só que isso tem um tempo hábil, né, Tércio? Porque senão, assim, vai chegar um momento em que não há mais como expandir, não há mais como encontrar espaços e a carga vai deixar de passar aqui. Já está deixando, né? Já tem muita carga indo para Paranaguá, para Itapuá. O movimento da Rapag no terminal da Emetame, em Espírito Santo, foi um movimento desse tipo. Você tem o Sepetiba Tecom também se mexendo junto com outros armadores. E veja, quando eu falo assim, o terminal está desenvolvendo, tem um armador por trás desenvolvendo junto, né? Isso acontece no mundo inteiro. Aqui criou-se essa celeuma de que armador não pode ser acionista de terminal, né? Mas vamos colocar isso na caixinha do lado. O grande ponto é, nós vamos passar por momentos de estrutura estressada, mais estressada, e a gente vai ter que conviver com esse cenário, até de fato ter um terminal novo operando em Santos, né? E pela projeção, se a gente pensar em 7% de crescimento ao ano, nós vamos ter aí, ao final de 6 anos, um volume do Tecondés, ou seja... Sim. Quando ele sair, ele já vai estar esgotado. Exato. Ele já vai estar esgotado e a gente já vai ter um novo problema. Tem São Sebastião para equilibrar essa demanda, né? É aquela velha história, né? Quem é que está no terminal quer operar na sua máxima capacidade e rentabilizar o investimento. Quem tem um navio quer rentabilizar o investimento no navio. Cada um vai olhar o seu ativo de uma forma a maximizar os resultados, né? Mas o que o Cláudio trouxe aqui, né? Assim, se todo mundo mirar na eficiência, né? Em tudo, né? A permanência do caminhão na entrada do terminal, a permanência do caminhão dentro do terminal, Sim. A permanência do container no terminal, ou seja, os tempos têm que ser mais rápidos. E aí entra ferramentas de automação, né, Cláudio, para dar essa agilidade, essa celeridade. Claro, a gente tem que trabalhar, sabe, o nosso slogan é acreditar e inovar. Nós continuamos acreditando e temos buscado inovar o máximo possível, trazendo mais tecnologia, trazendo novas ideias, justamente para poder enfrentar esses novos desafios, né? O Tércio colocou muito bem, é muito difícil e você fez um comentário importantíssimo, que quando o Tecon Santos 10 estiver de pé, já vai praticamente nascer cheio. Problema. E um outro problema, né? Eu acho que assim que sair essa licitação e decidirem quem é o vencedor, tem que começar a planejar o próximo. Que eu acho que foi um grande erro lá atrás, quando o BTP e Deep World começaram a operar, já tinham que ter feito um estudo até onde nós vamos aguentar, até 2027. Então, em 22 a gente começa a planejar um novo terminal, o que infelizmente não foi feito. E aí a gente fala de planejamento, mais uma vez, com visão de Estado, né? Não com visão de governo. Na verdade, assim, quando eu estava à frente do porto, o pessoal me achava louco, né? Eu estava propondo adensamento da BTP no Sabor, né? E eu faço aqui, eu chamo aqui qualquer um que queira entrar entra no Google, entra terminal da PSA, no Porto de Antuérpia, pega a reguinha do Google e mede o comprimento do berço. São 2.400 metros, 2,4 km.
quando você pega essa mesma geometria e aplica nos portos brasileiros, é menos a metade. Né? Então, assim, a gente precisa parar com essa síndrome de fazer terminais pequenos. Né? Então, assim, era para ter adensado naquela época. Se a gente tivesse lá atrás pensado nisso, a gente não estava vivendo isso, Não, a gente pensou nisso aqui na época. Não avançou, né? Não avançou, né? Mas pelo menos quem precisava assinar, quem precisava autorizar. Até onde me cabia, eu tinha provocado essa tese. E o importante, Nathalie, e Tércio, melhor do que eu, sendo um estudioso de todas essas matérias, hoje a BTP está com um planejamento de investir 2 bilhões, que já vai chegar a quase 2,5 bi, porque é normal, né? Quando você começa a ver. E agora você imagina investir tudo isso, daqui a 2 ou 3 anos, 4 anos, está movimentando a mesma coisa. Então, para que investir tudo isso? Sim. Porque é o que o Tércio falou, estão se criando opções. São Sebastião, Sepetiba, os Portos do Sul estão se preparando, também estão crescendo, Paranaguá já tem novos projetos. Então, é muito ruim para o Porto de Santos. Quando a gente fala do Tecon Santos 10, a BTP não vai participar. Eu falo aqui como concessionário, né, e operador portuário. Então, é ruim para todo mundo. Nós não podemos deixar Santos não pode deixar de ser atrativo. Sim. Santos tem que continuar sendo a primeira opção de todo mundo que decide trazer um serviço para o Brasil. Até porque ele está estrategicamente instalado com vias de... No centro do PIB do país. Exatamente. E o Tércio falou desse projeto, um dos pontos principais desse projeto era porque Santos se tornar o principal hub do Brasil. Exato. E para isso tem que ter um terminal robusto. Nem a BTP sozinha, nem a Deep World, nem a Santos Brasil, nem esse novo terminal vão ter condições. Porque assim... Se um container descarregar na BTP para fazer a transferência para um outro serviço que está no terminal do lado, no Tecon Santos 10, vai inviabilizar. Porque o custo do transporte de um terminal para outro vai inviabilizar todo esse projeto. Então não adianta, né? Como eu falou, tendo terminais pequenos, isso não vai resolver. A gente precisa pensar de uma maneira macro, não apenas no teu problema, né? Mas assim, numa maneira em que o complexo ganhe, né? Porque quando o complexo ganha, a economia também ganha. A gente faz um rápido intervalo e volta já. E estamos de volta e nesta edição recebemos o CEO da BTP, Cláudio Oliveira. Também está comigo o diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Tércio. Cláudio, você disse que o investimento de 2 bi deve chegar a 2,5 bi. Até março, o quanto desse volume já foi investido? Bom, já comprometido de investimento, quase 50%. Só com os equipamentos, nós chegamos aí a 45% mais ou menos de investimento. Claro, quando eu falo comprometido, é que isso ainda não foi desencaixado o total do caixa, né? Porque depende da entrega para que se cumpra o contrato, né? Mas já compromissado, já temos quase 50%. Quando a gente fala de equipamentos, para o nosso telespectador entender, o que já foi adquirido pela BTP? Então, nós recebemos 2 novos STS em novembro de 23, que entraram em operação em maio, mais ou menos, esse ano já 100%, e compramos mais 2, vamos ficar com uma frota total de STS, que são os guindastes que operam um navio, carregam ou descarregam os contêineres, de 12. Né? E o maior investimento é nos guindastes de pátio, os RTGs. Hoje nós temos uma frota de 30, sendo 26 a diesel, 4 que hoje funcionam a diesel, mas já com a possibilidade de conversão a elétrico, e esses 4 já têm uma altura a mais, como eu comentei no primeiro bloco. E aí nós estamos adquirindo 27 mais. Então, nós vamos ficar com uma frota total de 57 RTGs. E grande parte dela elétrica. Isso, todo elétrico. Os RTGs todo elétrico. Nós estamos adquirindo 53, que uma parte substitui os 26 e 27 a mais. Então, nós vamos ter a frota de RTGs toda elétrica. Os STS que operam os navios já são elétricos. Então, isso vem dentro também de uma pegada do carbono que a gente quer. Nós temos uma ambição muito agressiva de, a partir de 2030, ser carbono zero. E essa meta de carbono zero, terminal adentro, essa é possível, né, Tércio? Sim, até porque você eletrificar todos os equipamentos internamente
você consegue fazer a gestão do uso dos equipamentos para, de fato, eletrificar. E sem contar que quando você reduz emissões locais, você melhora a qualidade de vida de quem está ali no ambiente portuário, né? Então, a eletrificação, de fato, interno terminal já é um bumbo que está sendo batido no setor portuário já há um bom tempo, né? Pegando o gancho da descarbonização, falando um pouquinho de sustentabilidade, como é que a BTP tem endereçado as suas ações? A gente sabe que a descarbonização é um objetivo. Um outro objetivo é a atenção com relação às mudanças climáticas. A gente sabe que existe uma recomendação da ANTAC de impacto aqui no Porto de Santos em virtude das mudanças climáticas. Como é que a BTP tem feito esse trabalho de acompanhamento e quais outras ações voltadas à sustentabilidade estão em andamento em 2026? Bom, com relação às mudanças climáticas, a gente está muito atento, a gente tem participado e incentivado discussões nesse sentido. E, além disso, nós temos hoje uma estação meteorológica já, que a gente está acompanhando em loco, e para poder tomar qualquer ação que seja necessária, porque a gente sabe que mudou muito, né? Hoje a gente tem, de repente, ventos muito fortes, inesperados, chuvas inesperadas, e com essa questão do mar, do possível avanço e aumento da... Então é preocupante. Hoje você tem um cais projetado para uma certa altura, você tem um equipamento projetado para atender um navio até uma certa altura. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Fora isso, na sustentabilidade, assim, a BTP sempre muito forte em governança, né? Vocês acompanham o nosso crescimento aí nesses 13 anos de operação. E a questão do social, da responsabilidade social, que para a gente também é muito importante. A gente tem investido bastante na comunidade, né? A gente tem isso como um valor e uma obrigação de verdade de retribuir à sociedade. A sociedade nos dá o quê? O nosso maior ativo, que são as pessoas. Sim. Então a gente procura retribuir. A gente tem feito através de projetos incentivados ou ações, por exemplo, com trinques junto à prefeitura, e internamente também a gente tem tentado contribuir com a inclusão de mulheres e pessoas com deficiência. Por exemplo, no Porto nós temos os nossos cursos. Todo ano, já vai para a 4ª edição esse ano do BTP com Elas, né? Já formamos 110 mulheres nesse curso, que é de introdução ao mercado portuário. E vamos para a 12ª edição do BTP para Todos, que é para as pessoas com deficiência. Você percebe, falando um pouquinho da participação feminina, você percebe as mulheres mais encorajadas a pleitearem cargos, sejam na operação, sejam na liderança? Muito. As mulheres estão muito engajadas, eu acho que não falta coragem para a mulher. A mulher só precisa do espaço e a oportunidade, né? E elas têm abraçado isso. Então, hoje na BTP, 58% do efetivo administrativo é composto por mulheres. As mulheres são 60% do nosso corpo gerencial. A operação ainda é um pouco menos, porque é um meio que sempre foi dominado pelos homens. Sim. Mas já está tendo abertura. Nós temos diversas motoristas de caminhão interno. O Sindicato da Estiva, no ano passado, abriu pela primeira vez a possibilidade de mulheres se inscreverem. Sim. E 13 se formaram, nós contratamos 9. Seriam 11, 2 no final acabaram desistindo, não seguiram, né, com a intenção de se tornarem operadoras de bordo ou estivadoras. Mas isso tudo é um ganho importante para todo mundo, para o Porto, para tudo. Né? E a gente tem incentivado muito. Ainda temos muitas barreiras por questão de leis. A gente tem que respeitar o ógmo, né? Mas o ógmo está tentando aos poucos abrir esse mercado. Conferentes também, já temos mulheres conferentes. Então é muito bacana. Técio, essa visão que vem de cima é o que muda, né, a pirâmide e a mentalidade. Se o conselho de administração e a diretoria não mudar a chave, você não tem efetiva mudança numa corporação, né? Então a liderança ela é a grande responsável pela cultura e da forma como você conduz uma empresa. Então, hoje, eu até fiquei aqui... surpreso, né? 12 mulheres e a BTP já ir lá e querer garfar estrategicamente, né? Esse efetivo. Isso é uma comunicação, é um comunicado de que na nossa empresa a gente prioriza esse tipo de
de ação e de cultura. Né? E certamente essas mulheres, elas passam por um processo de avaliação assim como os homens, e os resultados são positivos, porque Sim. assim, eu defendo muito a participação feminina, a maior participação feminina nesse mercado, mas não só pelo gênero, principalmente pela competência. Claro, eu acho que isso é o mais importante, e pelo mérito delas mesmo. Exato. Né? Não, eu às vezes falo, outro dia eu fui mal interpretado numa discussão que eu participei, um painel falando justamente da integração das mulheres e de equidade, e estava eu e o Frederico Dias, o diretor-geral da ANTAC, os homens ali no painel de debate. E o Frederico estava explicando que no setor público é mais difícil, o Tércio sabe muito bem que passou lá, porque são concursos públicos, totalmente democrático, então não tem como alterar, a não ser que se criassem cotas. Sim. Né? E aí voltou a pergunta para mim e falou, então se no setor público assim, o que você acha das cotas no setor privado? E eu falei, eu sou contra, porque não precisa. Outra vez, repetindo, a mulher só precisa do espaço e da oportunidade. E da qualificação. Exatamente, com todos os trabalhadores. Exatamente. Né? E aí elas vão, por mérito, vão crescendo. Então você vê a quantidade de gerentes que temos hoje, muitas foram formadas lá dentro da BTP. Então isso é bacana, e elas têm a oportunidade, se abraçam e estão dando conta do recado. E são avaliadas da mesma forma, tanto na operação quanto no administrativo, igualzinho aos homens. É assim que a gente constrói a equidade, então, né? é por isso que a questão da porta de entrada é importante. Né? A gente começou, algum programa a gente falou aqui sobre engenharia, né? Sim. Engenharia sempre foi uma carreira masculina. Eu lembro quando eu entrei na Poli, são 750 alunos por ano, né? Se tivesse, sei lá, 60, 70 mulheres, 10%. Era muito. Né? Hoje, se não me engano, esse efetivo feminino na escola politécnica, eu acho que ele saltou para 300 pessoas, né, entrando no curso. Isso significa o quê? Que você saiu de 10% para quase a metade, não digo a metade, mas 30% de mulheres se formando em engenheiras e entrando no mercado de trabalho. Ou seja, você tem mais mulheres no mercado de trabalho. Né? Então, essa equação que é importante. Então, não adianta só a gente discutir contratação se a gente não discute formação. Exatamente. Então, eu acho que o grande ponto é um passo atrás. Né? Eu tinha conversado com o Evandro Pause, né, o diretor do OGMO, sobre o concurso. Né? Ele falou, Tércio, aqui, cara, o concurso é igual para todo mundo. E tudo aberto. Né? Porque se a gente cria cota, parece que ela só passou porque teve a cota. Porque estava na cota. Né? Então, essas mulheres que passaram, primeiro que queriam fazer parte desse ofício. Esse é o primeiro ponto. Sim. Né? Que é o que a gente sempre fala aqui. Se ela tiver a oportunidade de assumir essa posição, dar a oportunidade. Porque às vezes não são todas que querem também. Sim, né? Sim, exatamente. Então, no final é respeitar. Porque senão fica aquele enforcement, né? Não, eu preciso contratar uma mulher e fica artificial, não fica natural. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, é deixar o processo de assunção de forma natural. Né? Até porque essa artificialidade, para mim, não é bom para o não é bom pro negócio, porque, primeiro, não é efetivo o resultado, né? E muitas vezes essa profissional, não sendo efetiva, ela acaba tendo que ser substituída. Mas é importante dizer assim, quem defenda esse tipo de política afirmativa. Né? Tem muita gente que defende. Mas aí é um debate que ia ter 3 programas para discutir essa questão, porque não é só a questão da presença da mulher. Aí ia discutir outras minorias, entre aspas, né? Eu preciso ter enforcement de PCD, e aí vai. Então, sai um pouco do controle. E esquece qual que é o core business da empresa. O core business da empresa é movimentar container. Então, quem dentro dessa política soma nesse segmento. Então, Cláudio, o segmento de container, ele está cada vez mais automatizado. Né? A gente vê cada vez menos pessoas circulando pelo pátio, cada vez mais pessoas por trás de um joystick. Né? E isso exige qualificação, isso exige que a companhia, que a empresa pense no porto do futuro, que já está logo ali. Como que a BTP tem se preparado para essas novidades tecnológicas que elas sim acontecem e chegam da noite para o dia?
Ponto bem importante, Nathalie. Sabe que a BTP tem o primeiro laboratório técnico, a gente pode falar, o centro técnico de instrução do Porto de Santos, onde a gente treina ali e qualifica os operadores de equipamentos pesados, STS, RTG, as Reach Stackers, que são as empilhadeiras que carregam os contêineres. Mas agora, e a gente vai atualizando isso conforme vai se atualizando a tecnologia e tudo o que o mercado exige. Agora também as empilhadeiras de vazios também vão poder ser treinados. E um ponto importante, quando nós falamos dos RTGs novos que nós vamos ter, vamos aumentar nossa frota para 57 RTGs, eles vão ser elétricos e com a possibilidade de automação, e nós vamos automatizar. O que isso requer? Mais habilidade num joint stick. Então, sem dúvida. Hoje de manhã eu passei pelo terminal, já para ver, essa semana chegam já as mesas e nós já vamos começar a treinar agora o pessoal para operar remotamente. Então isso assim, e é importante, ao invés de estar em cima de um guindaste, né, ele vai estar numa área muito mais segura, com maior conforto e operando de forma eficiente, como é necessário. Vou deixar o gancho aqui, que um PCD pode operar Claro. Sem dúvida, Sem inclusivo. Inclusive, uma atividade mais É inclusiva. uma mulher que esteja em gestação do Também sexto mês pode operar. Então, veja, o walk the talk, né, a coerência. Se você fizer a coisa correta, você é inclusivo naturalmente. Exatamente. A questão é como você comunica isso para o mercado, como é que você comunica isso para a sociedade, como você comunica isso para a comunicação interna da empresa, né? E eu acho que essa é a arte de fazer a boa gestão dentro de uma corporação. Né? E precisa ser comunicado, porque as boas práticas elas merecem ser conhecidas e até replicadas, né, Cláudio? Com certeza, Nathalie. Assim, nós sempre tivemos dentro da BTP a política de que a gente não faz nada para ficar mostrando, né? A gente não quer isso, não é para fazer show-off com o que a gente... Sim. Mas chegou um momento, até do Ministério dos Portos nos pediu que a gente deveria mostrar mais, justamente para isso, para incentivar que os outros façam a mesma coisa, para subir a régua realmente, que todos tenham esse mesmo pensamento. Então, agora a gente está divulgando um pouco mais, o BTP com elas, o BTP para todos, outras iniciativas que a gente tá fazendo, no âmbito social principalmente, a responsabilidade social, né? Policlínica da Vila Gilda, o centro de recreação do Rádio Clube. Agora vamos entregar agora em abril o terceiro armazém do Parque Valongo, né? O terceiro foi a responsabilidade do BTP, através de um trinque, reformar. Então a gente tem muito orgulho, porque isso vai ser para a comunidade, né? E isso mostra a relação Porto e cidade... tem diretamente ligado a isso. Saudável, né? Assim, é óbvio que existe a atividade de exploração, mas não é só isso, existe a responsabilidade com a compensação. E precisa ser assim, né, Técio? Sim, isso no mundo inteiro, né? A relação porto-cidade, inclusive existem temas de pesquisa e centros de estudo e associações que só discutem em relação a um porto-cidade, né? E cada cidade vai ter a sua realidade, vai ter o seu conflito. Antigamente, né, eu não estava aqui em Santos ainda, mas o maior conflito do Porto era a Ponta da Praia, né? Eu já estava aqui. Né? Então, era o particulado, né? Era o odor, enfim. Enfim, sempre vai ter aquele calcanhar de Aquiles que precisa ser equacionado. E se endereça, com o tempo se endereça. Né? Isso acontece no Brasil, acontece em Santos, acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa. Qualquer porto vai ter alguém para levantar e não estou satisfeito. E vamos sentar numa mesa para discutir. Eu acho que o diálogo é sempre o melhor caminho para as boas soluções. Mais um rápido intervalo e a gente volta para a última etapa do Porto Negócios. Não saia daí. Até já. E estamos de volta para o último bloco do Porto Negócios. Os nossos convidados hoje são o CEO da BTP, Cláudio Oliveira, e também o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Cláudio, a gente falou no bloco anterior a respeito dos treinamentos de qualificação, que são importantes, especialmente nessa área, nesse momento tecnológico que não vai voltar para trás, só vai adiante. Houve um encerramento recente de uma outra iniciativa muito bacana da BTP, em parceria aqui com a Unisanta,
que foi a formatura de quase 100 profissionais dentro da universidade corporativa. Que balanço você faz dessa iniciativa, Cláudio? Porque a gente está falando de educação, que é, de fato, a mola de criação de oportunidade, de transformação de vidas, né? É uma satisfação enorme para o BTP poder proporcionar isso aos nossos colaboradores, assim, ver ontem a alegria deles e das famílias aqui presentes na Unisanta foi realmente inspirador para nós também, né? É um trabalho que a BTP tem feito, eu acho que é importantíssimo para a qualificação dos profissionais. A gente acredita muito na educação como essa transformação. Como eu falei, e o conhecimento é deles, né? E isso traz também uma retenção desses talentos. Sem dúvida. Porque eles estão vendo o quanto a empresa está investindo para o crescimento deles e eles querem continuar crescendo. E isso desenvolve o senso de pertencimento, né, Tércio? E esse senso de pertencimento tem tudo a ver com o resultado final. Então, nós estamos trazendo cada vez mais orgulho de ser BTP nos nossos colaboradores, né? E já temos uma segunda turma. Ontem se formaram 92, 80 em graduação e 12 em pós-graduação. Inclusive, muitos engenheiros fizeram curso de pós-graduação do nosso efetivo, muito bacana isso. E agora já temos uma segunda turma com 160 inscritos. Isso é um diferencial que agrega valor demais, né, a uma empresa. Eu até me emocionei aqui porque outro dia eu estava puxando a orelha da minha filha e explicando para ela que tem uma coisa que ninguém tira dela. Conhecimento. Conhecimento, aprendizado e a capacidade de discernimento, né? E quando você tem um programa desse empresarial em que você entrega para o seu funcionário, não é um vale transporte, não é uma cesta de Natal, não é conhecimento. É priceless, né? Não tem preço esse tipo de ação e eu acho que o Brasil precisa de mais empresas, mais empresários, mais organizações que façam isso de forma séria, né? E as pessoas abracem isso, porque no fim das contas é aquilo que a gente falou lá no primeiro bloco e que eu defendo em qualquer instituição. O maior ativo de qualquer empresa sempre serão as pessoas. Né? Sem pessoas, o porto não existe, sem pessoas, a televisão não existe, sem pessoas, um hospital não existe. Então, assim, as pessoas elas precisam ser tratadas da maneira que merecem, recebendo o respeito que merecem, a remuneração necessária e o investimento necessário. Porque, no final, isso cria pertencimento, né? E esse pertencimento fala muito sobre a vontade daquele profissional fazer a diferença na companhia, mas sobretudo na sociedade. Aí a gente está contribuindo de maneira global, não de uma maneira unitária só apenas para o negócio. Então, assim, eu fiquei cobrindo essa reportagem e lendo sobre a iniciativa, eu falei, eu não posso não abordar isso no programa, porque é possível, né? É possível, tem demanda e fala sobre respeito ao ser humano. Eu acho que é isso. Eu vou adicionar uma coisa, Nathalie, que é a liberdade. Né? Quando você se apropria de conhecimento, discernimento, clareza, enfim, primeiro que você aprende que aprender é fácil. Sim. Né? É sentar, na minha época era biblioteca, né? eu fui na Poli estou dando aula na Poli, né? A biblioteca que eu frequentava não existe mais a biblioteca, né? Hoje está tudo no meio digital. Mas seja qual for a sua fonte de informação, você pode buscar a sua fonte de informação, né? Hoje está a IA para, inclusive, ajudar no aprendizado. Sem dúvida. Né? Essa liberdade ninguém tira de você, né? Se você assumiu, abraçou o pertencimento da empresa, ótimo, a empresa agradece também. Se você olhou para a grama do lado e achou que ela está mais verde, você tem a liberdade de ir, né? Se não ficou tão verde, você volta, enfim. Mas você dá a liberdade para a pessoa. Né? É um ativo que ninguém tira dela. Não. A gente está chegando no finalzinho dessa edição e eu não posso deixar de falar sobre a questão de acessos e dragagem. Né? Acessos, especialmente terrestres, né? Nós tivemos aí a boa notícia de que a CETESB finalmente emitiu o licenciamento ambiental para a construção, para o início do projeto da terceira pista. A gente sabe que não é uma obra da noite para o dia, mas é um avanço importantíssimo. E temos também a questão da abertura das contribuições para o canal de acesso.
Cláudio, BTP já recebe 366, mas nenhum 366 que entra no porto entra totalmente carregado. Como que a BTP está se preparando para um possível aumento de canal tão desejado, tão esperado, para receber 366 totalmente carregados e, quem sabe, navios ainda maiores? Nathalie, assim, a BTP já desde o ano passado, do início do ano passado, vem recebendo os 366, mas teve um serviço que um armador lançou, que era só com navios de 366 e 347. Então, no início, é claro, como aprendizado, havia praticamente parava a cidade para entrar um navio de 366, né? Então, depois de 9 manobras, a capitania liberou e começou a liberar. Só que o armador chegou num ponto e falou assim, não está valendo a pena. Sim. Porque para trazer um navio desse porte, para operar com 70% da capacidade de 75%, não faz muito sentido, né? Então, ele começou a retirar aos poucos. Esse serviço ainda tem 3 navios de 366 e um de 347, que a gente vem recebendo, mas a BTP está totalmente preparada para receber esses 366. Mas sem o aprofundamento do canal não vai funcionar. Então a gente precisa esse aprofundamento primeiro para 16 metros, como já está planejado, infelizmente agora foi suspensa Fomos para o final da fila, né? E depois para os 17 metros. Sim. E aí vem uma outra fase que são os de 400 metros, que também é importante. Nós estamos já há muitos anos atrasados nas classes de navios que podem tocar os nossos portos. Então, precisa aprofundar, nós já fizemos estudos, se, por exemplo, as nossas defensas de apoio à atracação dos navios, se elas aguentam 400, se os cabeças estão apropriados de amarração dos navios. Está até se analisando agora uma outra forma de defesa, que são magnéticas. Então, assim, nós já temos todos os nossos estudos já preparados para essa nova fase. Só que, infelizmente, está fora do nosso controle, né? Assim como as entradas, assim. Eu acho que nós avançamos muito nos projetos agora, sim, mas aí a gente precisa da execução. Porque de nada adianta, né, a gente bater recorde sobre recorde se a infraestrutura não está chegando, né, Técio? Não, e dragar e aumentar a profundidade do canal é essencial. Né? Senão é como o Cláudio colocou, o 366 ele fica à deriva. é importante. E não só, eu vou adicionar não só a dragagem, mas a frota de cabotagem precisa estar preparada para absorver a quantidade de transbordo, porque esse navio vem com quantidade, ele vem para transbordar carga, porque um navio desse, do mesmo jeito que é custoso trazer ele a 70% da capacidade, também é custoso ficar pingando esse navio em outros portos. Ele descarrega tudo de uma vez. O máximo 2 portos, né? Mas não como acontece hoje. Hoje, qualquer serviço hoje de longo curso, ele está tocando 3, 4 portos, né? E aí, obviamente, isso é custo. Cada porto que você vai tocar é custo. Tem que justificar muito você tocar um outro porto para deixar carga. O cenário brasileiro é qual hoje? Em que aspecto? Tanto do ponto de vista da cabotagem, quanto do ponto de vista da capacidade de receber navios acima dos 366, até os 400 metros. A gente fez uma análise, se 30% do volume asiático ele fizer o serviço único em Santos, eu preciso aumentar a cabotagem para 50% dos calls em Santos. Ou seja, não tem serviço para isso acontecer. Hoje não tem. Não tem navio, não tem serviço para isso acontecer. Então, precisa ter uma nova rediscussão entre as alianças de navegação, entre os terminais. Tem muito planejamento para fazer para isso acontecer. Então, não estou nem falando do canal, tem que dragar. Tem que dragar, tem que aprofundar e tem que manter. Mas, se me permite, assim, o importante é que normalmente o armador esperaria até ter as condições para trazer o navio. Então o armador apostou e eu acho que ele quis mostrar para a autoridade, olha, deem as condições que a gente vai trazer. Sim. Infelizmente não deu certo, né? Então até agora não temos. Eu vou trazer um ponto aqui que o Técio acompanhou muito de perto, foi o Santos 17. Eu também acompanhei. O nosso ex-presidente, já falecido, que Deus o tenha, o senhor Antônio Pássaro, lançou em 2015 um projeto. Sim. Que no ano de 2017 Santos teria 17 metros de calado. Exatamente. Foi batizado Santos 17 por isso. Nós estamos em 2026 e isso não está resolvido. Nem para 16 nós fomos ainda. Exato. Então, assim, nós estamos pelo menos 10 anos atrasados aí nisso tudo. E esses 10 anos de atraso têm custado um preço alto, no fim das contas. Veja, e não é nem só a questão do 366, Nathalie.
A gente sabe que o Porto de Santos, ele é o principal porto de contêineres do país e é o principal porto graneleiro do país. Sim. Quando você começa a ter conflito de atracação entre os dois tipos de carga, os dois principais tipos de carga do porto, no estofo da Maré, é porque aí precisa de fato dragar. Então a dragagem para 17 não é só a entrada do 366, mas é uma abertura de janela de atracação para minimizar o conflito entre o graneleiro e o navio de contêiner. Só para o nosso espectador entender, hoje um Panamax de 75 mil toneladas, em 25, 26 horas ele está pronto para zarpar. Só que ele fica 6 horas esperando uma janela para desatracar. Então, a gente está perdendo, jogando fora 6 horas a cada um conjunto de 30 e poucas horas de um terminal graneleiro. Eu estou diminuindo a capacidade de Santos por não ter um 17 metros no terminal de granel. Eu estou perdendo competitividade. Exato. E capacidade, competitividade, é tudo. Assim, eu deixo de atender a pressão que o agronegócio faz sobre o setor portuário. E no fim das contas, a gente volta àquilo que a gente já falou no começo do programa. Carga não tem porto de estimação. Não Carga tem. Quer ser descarregada. É isso. Né? E o cliente quer pontualidade, qualidade de serviço e o menor custo. É isso. Se aqui não tiver isso, certamente ele vai para outro porto. Cláudio, muito obrigada pela participação aqui. Parabéns pela primeira turma da Universidade Corporativa. Isso fala sobre legado. Eu acho que é isso. A gente está nessa vida só para deixar legado. E certamente o que a BTP está fazendo pelos colaboradores é, sem dúvida nenhuma, algo que a gente não mensura em números, né? É imensurável, é um valor imensurável. Então, parabéns, que venham novas turmas, que venham profissionais mais qualificados, porque, como bem disse o Tércio, conhecimento é algo que ninguém tira de ninguém. Muito obrigada, viu? Obrigado, Nathalie, pelas palavras. E realmente para nós é um legado, um dos principais legados que a BTP quer deixar. E agradecer pelo espaço mais uma vez. Estamos sempre à disposição. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é sempre nosso. Obrigada, viu, Tércio? Eu que agradeço e eu fiquei emocionado mesmo conhecimento É tudo. É tudo. E eu posso dizer isso. Quando você me desafiou há 6 anos atrás, eu jamais imaginei que eu pudesse ter o conhecimento que eu tenho hoje. E isso ninguém tira de mim, né? E isso não só não tira, como me incentiva a aprender mais, a sair da zona de conforto e a fazer da minha escolha profissional um caminho para poder contribuir com essa relação porto-cidade e com esse segmento que movimenta a economia do nosso país. O Porto e Negócios termina agora. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira com um programa inédito, sempre a partir das 8 horas da noite. Eu espero você. Até lá. Tchau.